Alguns irmãos nem precisam abrir porque conhecem o texto. Não deis lugar ao diabo. Repitam comigo. Não deis lugar ao diabo. De novo. Não deis lugar ao diabo. Não vou nem falar amém, né, irmãos? Mas é terrível. Queridos, existe uma guerra do diabo contra Deus, e esta guerra, ela se dá com argumentos. O diabo, ele não é doido de lutar contra Deus, mas ele luta contra as coisas de Deus. E a forma do diabo lutar contra as coisas de Deus é com argumentos. Em João 8,32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada político não, tá, irmãos? A Bíblia diz que nós, quando conhecemos a verdade nos liberta. Então, ao contrário, é o seguinte: quando você não conhece a verdade, você fica preso, fica prisioneiro das mentiras, do diabo principalmente. Esta guerra, irmãos, ela começou no céu, com Satanás. Eu estava dizendo na escola bíblica dominical, que Satanás, ele é o Lúcifer, o anjo que brilha. Aquele que brilha significa Lúcifer. Ele começou uma guerra no céu. Isaías disse que ele disse que seria semelhante ao Altíssimo. Agora, no livro do Apocalipse diz que ele arrastou 1/3 dos anjos com ele. Ele é bom de argumento. Bom de argumento. Ele conseguiu arrastar com ele 1/3 dos anjos. Porque, queridos, nós vemos o seguinte: que o argumento é a maior arma de uma guerra. Quem domina a narrativa está com a verdade, segundo as pessoas. Nós vemos que quem domina, às vezes, e nós vemos, irmãos, que muitos, às vezes, tentam mostrar os defeitos dos outros, para entrar com argumento, para dizer: a pessoa lá está errada, eu estou certo, eu vou consertar isso, eu vou consertar este erro que ele está cometendo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10:4, que as nossas armas, elas não são carnais. A arma da nossa guerra não é carnal. Nós temos que entender que toda guerra, ela ganha na narrativa. Nós guerreamos todos os dias, irmãos, e nós não sabemos às vezes que estamos guerreando. Nós lidamos com estas coisas às vezes como se fossem normais, mas não são. 70% dos seus problemas são batalhas espirituais que você perdeu. 70% dos seus problemas são batalhas espirituais que você perdeu, às vezes dentro da sua casa, às vezes no seu emprego, às vezes na igreja. O que nós compreendemos, irmãos, é que às vezes os problemas ficam sem controle. A batalha, ela não envolve só uma pessoa. O barco, ele não afunda com água de fora, ele afunda com a água de dentro. É claro que a água de fora vem para dentro. Ele só afunda quando está cheio. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que o diabo vai minando as nossas forças interiores. Ele vai minando você. E você vai se sentindo impotente. Porque ele tem argumentos. Eu não sei se os irmãos, na escola bíblica dominical hoje, eu falei sobre algo que Davi fez. Davi, ele quando fugiu da rebelião que o seu filho Absalão fez contra ele, ele colocou uma pessoa lá dentro do reino, dentro de Israel, dentro de Jerusalém, chamado Itai, para que Itai ficasse lá e dissesse para ele tudo o que estava acontecendo. A pessoa que estaria lá no meio da rebelião iria dizer para Davi, iria mandar notícias para Davi daquilo que estava acontecendo. Eu estava pesquisando, irmãos, sobre este assunto, e eu quero dizer para você o seguinte, que em toda guerra tem 5 colunas, e a 5ª coluna
ela é uma expressão considerada sinônimo de traição. Ela é caracterizada pela reunião de grupo de pessoas que atuam clandestinamente com a intenção de trair os seus companheiros. Isso é chamado a quinta coluna numa guerra. Ou seja, o inimigo, ele que vai está indo contra aquela nação, infiltra alguém lá para trazer notícias de lá de dentro para fora, para saber como é que está. Há na Bíblia, irmãos, quando nós observamos lá, quando Josué, ele vai atacar a cidade de Jericó, ele infiltrou uma pessoa lá dentro, e essa pessoa era Raabe. Raabe, ela trazia as notícias do que estava acontecendo lá fora. O que nós vemos, irmãos, é que o diabo, ele sempre vai guerrear conosco, infiltrando alguém na nossa família, na igreja, no seu ministério. Ele sempre vai fazer isso, porque na verdade ele vai colocar espiões, usados por ele para fazer o seu trabalho. A ideia do diabo, irmãos, é vencer toda a batalha com infiltração. O que é que o pastor está querendo dizer com isso? É que às vezes ele vai colocar alguém lá dentro que não tem a mesma visão, uma pessoa que talvez não jejuou, uma pessoa que não ora junto, e então começa a massacrar e vai minando você, porque não tem a mesma visão, não tem o mesmo pensamento. Os segredos da vitória, nós vemos, da igreja primitiva, está em Atos capítulo 2, 42 a 47. A Bíblia diz que havia unidade entre eles. A palavra de Deus diz, no versículo 43, que em toda alma havia temor. A Bíblia diz que todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. E versículo 46, que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Ou seja, havia unidade na igreja. O diabo não entra onde tem unidade, ele não consegue entrar. Mas onde tem divisão, na sua família, na igreja, ele consegue penetrar. Nós observamos que nós temos que compreender aquilo que o inimigo está fazendo às vezes. Porque se Deus, irmãos, pôs algo no coração do seu pastor, você não fica questionando. Tem gente que, vamos pensar. Se Deus colocou algo no coração do seu marido, tem mulheres às vezes que fica reclamando, vamos pensar. Seu marido é sacerdote do lar, seu marido é autoridade da sua casa, respeite o seu marido, minha irmã, não fique questionando aquilo que ele está falando, porque a Bíblia, ela é clara, a Bíblia colocou o marido, irmãos, dentro do lar, como autoridade. Você tem que respeitar o seu marido, e o marido tem que amar a sua esposa, e amar é muito mais difícil, irmãos. Você pensa que é fácil, não é. Amar é muito mais difícil, mas tem um segredo. Toda mulher se submete quando o marido a ama. Quando o marido a ama, a mulher se submete. Lá em 1 Crônicas 21, versículo 1, nós vemos que Satanás, Davi era um homem, um rei segundo o coração de Deus. Mas nós vemos que a Bíblia diz que então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Aquilo não era Deus. Satanás incitou, colocou no coração de Davi para fazer um censo. Um rei segundo o coração de Deus. Satanás, ele é adversário. Satanás, ele é competidor. Pense comigo, meu irmão. Qualquer coisa que causa confusão e divisão não vem de Deus. Dentro da sua casa está acontecendo divisão, não é de Deus. Dentro da sua casa está acontecendo confusão, não é de Deus. Dentro da igreja está acontecendo divisão, confusão, não, essas coisas não é de Deus. Por quê? O ambiente pesa. O ambiente pesa dentro da sua casa. Se o ambiente está pesado, é sinal que algo está errado. A divisão e a confusão entristece Deus. Como é que se resolve isso? Entrando na guerra. Entrando na guerra, porque Satanás
é um competidor ideológico. Tudo o que Deus fala, ele fala ao contrário. Se Deus fala A, ele fala B. Quando Deus diz que é santo, ele diz que não é. Se Deus diz que mulher é mulher e homem é homem, ele diz, pode ser os dois. Se a Bíblia diz que você tem que disciplinar o seu filho, usar a vara, e nós vemos aí, eu estava dando uma olhada na lei da palmada, né? Diz que não pode disciplinar o seu filho com vara. Satanás, ele vai fazendo as pessoas cometerem loucuras. E as pessoas começam a fazer coisas loucas. E digo aos irmãos, o diabo é competidor, é rebelde e é invejoso. Ele tem inveja do ser humano, como ele não pode lutar contra Deus, ele compete contra Deus, usando a cada um de nós. E é esse espírito, irmãos, que ele coloca no coração do povo. Você sabia, irmãos, que tem gente que tem dó do diabo? Tem gente que tem dó do diabo, coitado do diabo. Já vi gente falar isso. Coitado do diabo. Porque tem uns irmãos que, pelo amor de Deus, tem umas pessoas que são usadas pelo diabo, que eu falo, coitado do diabo quando essa pessoa for para o inferno. Porque tem gente, irmãos, que a gente vê que é usado pelo diabo. É fofoqueiro, é mentiroso, está fazendo a obra do diabo. Só, onde chega só arruma confusão e está dizendo que é crente. Mas é pessoa usada pelo diabo, está fazendo o papel do diabo, está causando rebelião. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: a gravidade dessas coisas que o diabo faz é porque ele vai buscando na terra pessoas que ele possa usar. Você pensa que o diabo não vai querer te usar? Vai! Você não é melhor do que ninguém, não. Lá em 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz: sede sóbrios. Porque, irmãos, por que está falando sobre sobriedade? Sobriedade é diferente daquele quando a pessoa está bêbada. A pessoa não tem consciência do que está fazendo. Ela faz besteira depois. O que eu fiz? Muitas pessoas, às vezes, cometem loucuras e elas dizem, foi o diabo quem fez isso. Porque, na verdade, tem umas coisas que a gente olha assim, né? Eu vi uns negócios aí, algum tempo atrás, de uma pessoa pegou uma menina, eu não sei que estado que foi, a menina foi buscar pão, quando voltou, o camarada pegou a menina, não sei se é 9 ou 12 anos, não sei se ele estuprou a menina, matou a menina e enterrou na casa dele. Falei, misericórdia, só pode ser o diabo, a pessoa usada pelo diabo para fazer um negócio. Quando a pessoa cai em si, ela vê, que besteira que eu fiz. Queridos, nós não somos Deus. O diabo, às vezes, coloca no coração do povo, você é Deus, você pode. Meu corpo, minhas regras, você é que manda, marido não manda em mim, pai não manda em mim. E nós vamos vendo que isto vai se disseminando pelo mundo, o diabo vai causando uma confusão no mundo onde nós estamos vivendo. Irmãos, quando você está num lugar que não tem regras, ali tem rebelião, tem confusão. Mas quando você está num lugar que tem regras, obedeça as regras, cumpra as regras. Cumpra aquilo que está falando ali. Se você está numa igreja e não concorda com ela, abra uma para você. Teve uma pessoa aqui, que saiu da nossa cidade, e encontrou com a irmã aqui da igreja, foi para um outro lugar aí, e disse que visitou várias igrejas, e não encontrei nenhuma igreja para mim. Nenhuma igreja que cabe para mim. Aí a irmã falou para ele, abra uma igreja para você. Você precisa de abrir uma igreja para você. Então tem gente, irmãos, que nós vemos que às vezes elas não estão concordando com nada, elas estão sempre se levantando, se rebelando. Se você está numa casa que tem regras, cumpra as regras. Ah, não é justo, mas qualquer lugar que não tem regras é anarquia. Tem que ter regras. Pai que deixa o filho ficar vendo televisão até 2 horas da manhã, no celular até 2 horas da manhã, aí vai dormir, quando chega no outro dia não quer acordar para ir na escola. Tem que ter regras, tal hora e ponto final. Onde não tem regras, vira anarquia. E é isto que o diabo quer.
Mas o que é rebelião? Rebelião é não obedecer. Toda divisão, irmãos, tem uma causa nobre. Toda divisão tem sempre, eu penso assim. Irmãos, não é que está acontecendo divisão na igreja. Eu quero que você pense o seguinte: na sua casa. Por que está acontecendo confusão na sua casa? É porque infelizmente o diabo entrou na sua vida, entrou na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, e você não está percebendo. Através da sua boca, você tem falado coisas que não devia. O diabo usa você para trazer confusão, divisão dentro da sua casa. Mas eu quero que você tome cuidado, às vezes com este evangelho, irmãos, romântico, pregado por aí. Tudo pode, tudo pode. Tudo pode, tudo está podendo hoje desse evangelho romântico. Você pode, né? Os satanistas, irmãos, eles podem tudo. Nas reuniões deles terminam com uma orgia sexual. E tem crentes que tudo pode, né? Eu me lembro que um irmão já falecido, ele chegou, não, mas o rapaz tem que ter relação sexual com a menina antes do casamento. Eu falei, misericórdia, irmão. Está amarrado, irmão. Isso é do capeta, isso é do diabo. E ele falava isso para os jovens. Irmãos, este evangelho romântico que eu vejo que não é pregado, não está dentro da palavra, porque não tem nada de romântico numa cruz ensanguentada. Não tem nada de romântico numa cruz onde você vê um homem que está se entregando por você e por mim. Eu vejo, irmãos, que nós temos que entender que a mesma boca que diz assim, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, daqui a pouco está cantando música do mundo. Eu não entendo isso, irmãos. A mesma boca que diz, eu rasgo meu coração, eu entrego a minha vida na música, daqui a pouco está cantando música do mundo. Músicas que foram preparadas pelo diabo para serem tropeço na vida de muitas vidas. Queridos, eu quero que vocês entendam o seguinte: existem muitos homens na história que foram disseminando ideias satânicas, luciferianas no mundo, e infelizmente copiadas por muitos cristãos. Muitos cristãos estão copiando ideias satanistas, estão colocando em prática. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É porque, na verdade, o diabo ele tenta lançar a ideia do caos. E sempre quando alguém lança a ideia do caos, é porque ele tem condições de consertar. Nós, infelizmente, vemos isso na política. Eu vou consertar esse caos que está. Às vezes tem gente que, dentro de uma empresa, começa a mostrar os defeitos das pessoas e diz assim, eu vou consertar essa bagunça que está aqui. O diabo age desta mesma forma, como salvador. Vou consertar o mundo. Você não precisa viver desse jeito. Meus queridos, pessoas que se aproveitam do caos para se colocarem suas ideias como salvadoras. É triste nós vemos as esposas competindo com o marido, a mãe com o filho e vice-versa. Amigo não compete com seu amigo. Se compete com você, não é seu amigo. Mulher não compete com seu marido. Já vi muitas mulheres competindo com seu marido. Se compete com seu marido, preste atenção, isso não é de Deus, isso é do diabo. Isaías capítulo 14, de 12 a 14, a Bíblia nos mostra como que Satanás, o que ele queria fazer. Ele disse assim, no versículo 14, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele disse? Eu quero ser igual a ti, eu quero rivalizar contigo. Absalão, ele estava na porta do palácio. E ele teve 4 anos ali. Quem está na escola bíblica dominical ouviu isso. 4 anos ali na porta do palácio. Dizendo para assim as pessoas, olha, vem cá, o que você... E ele se abaixava e abraçava as pessoas que vinham ali. Dizia, o rei está ocupado. Diga o que está acontecendo com você, quero te ajudar. E em 4 anos, nós vemos que Absalão, ele conseguiu conquistar o coração do povo.
Ele dizia: o rei é bom, mas o rei não tem tempo para você. Eu tenho tempo para te ouvir. Irmãos, quando entra a competição, Deus sai fora. Cuidado quando você coloca um filho contra o outro filho. Quando você tem 2 filhos e você começa a elogiar um, começa a elogiar demais a um filho, e você não elogia o outro, você começa a colocar competição dentro da sua casa. Aí o filho diz assim: ah, você não me ama porque só o fulano que é bom. Por quê? Porque você começa a colocar competição dentro da sua casa. Eu me lembro que eu era seminarista, eu fiz um trabalho de férias de 1 semana na primeira igreja batista em Colatina. O último dia, o domingo, eu terminei de pregar, e alguns jovens me chamaram para a gente lanchar, e eu saí com eles, e uma menina perguntou para mim: posso conversar contigo, seminarista? Eu falei: pode. E ela me falou assim: eu odeio meu pai. Falei: por que você odeia o meu pai? Porque o meu pai prefere minha irmã, e ele me isola. E eu não tinha muito tempo para conversar com ela, porque no outro dia eu estava saindo para outro trabalho de férias. Mas aquilo nunca saiu da minha mente. Infelizmente, nós vemos que muitos casais, às vezes, homens e mulheres, pais e mães, ficam trazendo competição dentro do lar, elogiando um filho e não elogiando o outro quando faz alguma coisa. E o filho sente isso. Quero dizer para você que Jesus, irmãos, num determinado momento, ele estava com os seus apóstolos, e ele disse em João 6,70: não vos escolhi a vós os 12, mas um de vós é um diabo. Eu escolhi vocês 12, mas tem um entre vocês que é um diabo. Ou seja, o diabo estava, nós sabemos, em Judas. Pergunto para você: você consegue trabalhar com o diabo em sua equipe? Você consegue trabalhar com o diabo infiltrado na igreja? Você consegue ter paz na sua casa com o diabo dentro da sua casa? Um demônio dentro da sua casa? Qualquer pessoa acusadora está fazendo o papel do diabo. Qualquer pessoa que fica acusando: ah, fulano está fazendo isso, está fazendo o papel do diabo, sim. Você está sendo usado pelo diabo. Quando você começa chega no ouvido de um, começa a falar: vou falar do Tony, vou pegar você agora, tá, Tony, de bode expiatório. Está na casa do acolhimento, isso, aquilo, outro, irmão, está fazendo o papel do diabo. A mídia lá, só pode, irmãos, aquela pintura, está fazendo o papel do diabo. Porque se você quer resolver o negócio, o que você faz? Procura a pessoa e conversa com ela. Você faz o papel do diabo se o diabo está te usando. O Senhor disse: um de vocês é o diabo. E o diabo vem com argumentos, ele não vem com rebeldia. Ele não chega com rebeldia, ele chega com argumentos. Ele conseguiu arrastar um texto dos anjos com argumentos. Seu argumento é muito bom. Os argumentos dele convenceram os anjos. Aí o sujeito não ora, o sujeito não jejua, o sujeito não lê a Bíblia, o sujeito não tem compromisso, nenhum compromisso com Deus, e ele acha que vai vencer o diabo. Ele acha que vai vencer simplesmente porque vem aqui, senta para ouvir uma mensagem. Não, não vai. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Não é de admirar, irmãos, que o diabo, ele se disfarça como um anjo de luz. Portanto, eu quero dizer para você que nós temos que tomar muito cuidado, porque o satanismo, ele se estrutura na justiça própria. Isso não é justo. Não é justo isso que está acontecendo. A ideia é de que o ser humano é um Deus, e a sua vontade tem que estabelecer.
A ideia do diabo é de que tudo o que representa a cruz tem que morrer. Por quê? Por que ele quer acabar com a cruz? Por que hoje, irmãos, poucos pastores estão pregando o evangelho da cruz? Por quê? Porque a cruz é símbolo de morte, irmãos. Ninguém quer morrer, irmãos. A cruz é símbolo de rejeição. A cruz, ela é símbolo da morte da carne, da morte da amargura, do rancor, do ódio. A cruz me leva a perdoar. E o diabo não quer que você faça essas coisas. Isso não é justo. Isso é satanismo. E o inimigo, irmãos, só vai respeitar uma pessoa que tem intimidade com Deus. Se a pessoa tem intimidade com Deus, ele respeita. Se você vai entrar numa guerra, não deixe brechas. Não deixe brechas. Se você vai entrar numa guerra contra o diabo. Você vai falar assim, pastor, o senhor é religioso. Meu querido, continue não se importando com essas coisas. Continue achando que não tem nada a ver. Vendo filmes de terror. Uma série na televisão chamada Lúcifer. Continue vendo essas coisas. Abra bem a sua mente para as coisas do diabo. E depois você vai me dizer o seguinte: eu não venci as minhas batalhas. Fale mal do seu pastor. Fale mal da sua igreja. Fale mal dos irmãos. Fique disseminando confusão na igreja, na sua casa. Não respeite a sua família. Não respeite seu professor lá na escola, na faculdade. Não respeite as autoridades que Deus colocou. E depois não reclama se a sua vida não anda. Não reclame, porque são brechas que nós estamos abrindo. As nossas orações não são respondidas. O seu filho não vai se converter, porque é brecha e vai abrindo brecha e mais brecha. Qual o segredo? O segredo, irmãos, do Salmo 91, para nós vencermos esta batalha, está ali, no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos de compreender que a palavra descansar, ela tem que me levar a me posicionar. Porque, queridos, eu sofro, eu como pastor, quando a sua vida não anda. Eu sofro quando você infelizmente está pedindo, ore por mim, e nada acontece. É porque você está dando brechas para o inimigo. Se você está dando brechas para o inimigo, as suas orações, pode quem quiser orar por você, você não vai ter suas orações respondidas. Você não vai ter vitórias. Por quê? Porque você está abrindo brechas. E quando você abre brechas, é este lugar que o diabo vai penetrar e não vai permitir que a sua vida ande. O versículo 2 do Salmo 91 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Diga assim para o seu irmão: você não tem poder para vencer o diabo. Você não tem poder para vencer o diabo. Você está pensando que você é o quê? O diabo é poderoso, irmãos. Um demônio, irmãos, é maior do que um exército todo de uma nação. Um demônio. Um demônio sozinho, ele é mais forte do que um exército. Mas um filho de Deus, de joelhos, é capaz de vencer a um exército de demônios. Amém, irmãos? Olha o que Jesus disse para a sua igreja em Mateus 16, versículo 18. Eu também te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Bata no seu peito e diga assim: eu sou a igreja. Você é a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra você. O que eu quero que você compreenda: por que é que nós oramos, irmãos? Por que é que nós oramos? Deus sabe de tudo. Mas nós temos que compreender uma coisa: quando nós fecharmos as brechas,
Não deixarmos mais o inimigo usar as nossas vidas para ficar criticando, para ficar se rebelando contra o marido, se rebelando contra a esposa, filhos se rebelando contra o pai, se rebelando contra o patrão, se rebelando contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito. Irmãos, ore por eles. Ore por eles. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades, não é criticar o trabalho que eles estão fazendo. Porque eles estão ali, tem uma coisa, eles vão prestar contas a Deus daquilo que estão fazendo. Não se preocupe com estas coisas. Nós vemos o seguinte, que em Judas capítulo 1, Judas 9, não tem capítulo, diz: mas o arcanjo Miguel, quando ele contendia contra o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que é que eu quero dizer com isso? Nem Miguel, arcanjo Miguel, ousou se levantar contra o diabo. Nem ele. Porque o diabo é poderoso. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas o que é que adianta Deus estar no seu coração, mas o diabo está usando a sua mente? O diabo está usando a sua boca, o diabo está usando a sua imaginação. Você está na igreja, mas só pensando em coisas lá fora. Você não consegue se fixar aqui. Você não consegue prestar atenção no que está acontecendo aqui. Você não consegue, por quê? Porque o diabo domina a sua mente, é uma bagunça. Mas a Bíblia diz assim, que nem o arcanjo Miguel. Tem crente, irmãos, que diz assim: deixa ele vir, pode vir. Eu não tenho medo de você, diabo, pode vir, irmãos, não faça isso. O arcanjo Miguel não ousou contender, quando ele contendia, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Seja humilde. Vai orar. Às vezes alguém me chama. É meu irmão Josias, que ele vai chegar aqui dia 22 com a sua família. E um dia, ele chegou lá em casa. Ele me chama de Lilia, vamos lá em casa. Eu falei: o que aconteceu? Tem um negócio lá na porta da minha casa lá. Eu falei: o que é? Uma macumba lá. E eu cheguei e eu não consigo entrar na garagem. Eu falei: vamos lá então. Botou no carro dele, cheguei lá, na porta da garagem. Tinha um capeta, uma estátua e vela que acenderam ali. Eu cheguei naquilo, falei: o sangue de Jesus tem poder. Não chutei. O sangue de Jesus tem poder. E cheguei, peguei, tirei e coloquei lá tinha uma pracinha ali, que eles fazem macumba lá, e coloquei lá. Só apliquei o sangue de Jesus. Tem gente: tem medo disso não, chuta, tem medo disso não. Irmãos, não faça isso. Eu não tenho medo do diabo, mas tem uma coisa: eu não ouso, como arcanjo Miguel, pronunciar juízo de maldição contra ele. Conheço muita gente que hoje está vivendo maus pedaços em suas vidas, porque desafiaram o diabo. Quando eu pastoreei a primeira igreja batista, 2 irmãs, uma delas tinha um local aqui no Bambé, onde vendia produtos para fazer espíritas, de macumba. E eu olhei e falei: gente, mas isso aqui em São Francisco tinha uma casinha ali, uma lojinha ali. A menina pulou, era do lado da sua casa, ela pulou lá e desafiou o diabo. Na hora, ela me mostrou depois, pereba nas pernas, 2 pernas. Apareceu perebas nas pernas dela. Depois, ela, não contente com isso, se ajuntou com outra irmã. Eu não sabia nada disso. Quando vieram me falar, tinham feito. Subiram a colina e foram desafiar o capeta lá na colina. Hoje, uma delas é pastora lá na Itália. Hoje, parece que ela aprendeu. A outra está aqui na cidade, perdida. Até hoje não se encontrou. Separou-se do marido e os filhos debandaram para esse Brasil afora. E ela, de vez em quando, eu a encontro. Foi batizada por mim, está aí perdida. Por quê? Desafiou o capeta, desafiou o demônio. Não ouse, irmãos, nem o arcanjo Miguel ousou pronunciar juízo de maldição. Seja humilde, vai orar. Porque às vezes você diz: o diabo não tem poder na minha vida, na minha casa. Mas você não ora, você não jejua, você não vigia.
Ah, mas eu oro, não vigia não. Porque quando alguém fala uma coisa que te aborrece, você já fica de cara trunfada, faz bico e fica chateado. O diabo, irmãos, ele está nos usando. Em alguns momentos nós não estamos percebendo. Tem gente que não gosta de ser chamada a atenção, se rebela. Tem muita gente aqui na Igreja Batista Viva que foi embora porque eu chamei a atenção. Eu não concordo com isso, você não vai fazer isso aqui não. Nós temos que entender isso, irmãos. Que onde não tem, irmãos, onde nós não temos disciplina, o diabo entra. Você tem que aprender. Se alguém chamou a sua atenção, eu pelo menos não vou chamar a sua atenção com a intenção de acabar com a sua vida, de consertar. Deus fez isso com Davi. Deus falou para ele, você não vai morrer quando ele cometeu o pecado do adultério com Batseba. Você não vai morrer, Deus te perdoou. Mas a espada jamais sairá da sua casa. E ele foi passando por um monte de lutas, de batalhas. Mas tudo aquilo era o quê? Com a intenção de colocar Davi no centro da vontade de Deus. E chegou o momento então em que Davi, ele entendeu, porque quando Simei começou a lançar maldições, pragas contra ele, ele não fez nada. Contra Nabal, ele queria matar Nabal, vou lá matar Nabal. Quando ele viu, ele ficou quieto, ele não fez nada. Por quê? Porque ele aprendeu que nós temos que ser humildes, irmãos. Cuidado com a sua arrogância. Cuidado com a sua arrogância. Ah, ninguém manda em mim. Ah, eu não aceito isso. Cuidado, irmãos. O apóstolo Paulo diz que nós, às vezes, somos considerados como lixos no mundo. Eu quero ler um texto com vocês de Mateus 16, no versículo de número 16. O evangelista Mateus nos diz assim, que num momento, o apóstolo Pedro, Jesus perguntou para eles quem eles diziam que ele era. Uns diziam, olha, uns estão dizendo que isso é João Batista, outros estão dizendo que isso é Elias, outros estão dizendo que isso é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus vai e pergunta para eles, vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, irmãos, lá no versículo número 21, do capítulo 16, né? É só você ir mais na frente. A Bíblia começa a dizer que Jesus falou assim, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ah, olha o homem que diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porém, Pedro chamando a parte, Senhor, vem cá, quero conversar, quero ter um bate-papo com o Senhor. Chamou Jesus à parte e disse para ele assim, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum vai acontecer. Jesus, irmãos, volta-se e diz, arreda de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Por que eu estou lendo esse texto? Para mostrar para os irmãos, que às vezes nós somos usados por Deus, mas se nós não vigiarmos, o diabo vai usar a nossa boca. Eu me lembro que numa batalha espiritual, tinha um demônio, que era como uma geleia, aqui no ombro da pessoa, como uma geleia no ombro da pessoa, sussurrando, era uma cabeça, boca sussurrando no ouvido da pessoa. A pessoa fazia coisas achando que era ele, mas na verdade era o demônio que estava sussurrando no seu ouvido aquilo que ele deveria fazer. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a minha vida não muda, meu casamento não muda, meus filhos não se convertem. É porque na verdade, você não tem tempo para orar, quer ver mudanças. Mas como? Se você orar por sua família, você vai ver mudança. Você quer vencer as suas guerras? Lute as suas guerras, mas tem uma coisa. Às vezes, nós estamos observando que não é somente uma guerra fictícia, é uma guerra real. Suas finanças estão indo cada dia mais para baixo. É briga que não acaba mais dentro da sua casa. Seus filhos estão todos no mundo. Drogas,
E você continua dando brecha para o diabo, só falando da vida dos outros, dos problemas dos outros. Irmãos, vou falar uma coisa aqui, tem gente que chega domingo à noite, pode estar me ouvindo aqui, mas vai ouvir. Chega domingo à noite e fala assim, eu não estou com vontade de ir na igreja hoje não. E fica em casa. Queridos, tome cuidado. Tome muito cuidado. Porque quando nós queremos dizer que o diabo não nos toca, cuidado com as brechas que nós estamos abrindo. Porque quando você diz que dá a sua vida pela sua família, aí eu dou a minha vida pela minha família, eu morro pela minha família. Você não precisa dar a sua vida pela sua família. Basta apenas orar pela sua família. Porque pela sua família, Jesus já morreu por ela, irmãos. Amém, irmãos? Você precisa somente de orar. Você não precisa dar a sua vida, não. Ore pela sua família. Porque Jesus já morreu pela sua família. Ore por ela, não precisa dar a sua vida por ela. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos que entender um fato muito importante. Este fato é importante. A nossa força, ela não vem porque eu sou pastor, não vem porque eu entrego o dízimo, não vem. Ela vem de uma pessoa só. A nossa força vem de Deus. Salmo 124 diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. O nosso general é o Senhor, é Ele que não permite que o inimigo nos engula vivo, é Ele, então eu tenho que buscá-lo, Ele é o nosso Senhor, porque quando eu busco a presença dEle, quando eu busco a direção dEle, Ele vai me proteger. Quando o apóstolo Pedro estava na prisão, lá em Atos 12, versículo 5, a Bíblia diz que ele estava guardado naquele momento, e a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja quem mandou um anjo lá soltar Pedro. Por quê? Porque ela estava orando por isso, irmãos. Então, quando você ora, Deus manda um anjo. Quando a igreja ora, Deus se levanta. A oração foi lá buscar aquele anjo. Foi a oração que fechou as bocas dos leões quando Daniel entrou na cova. Foi a oração que chamou os anjos ali para aquela cova. E eu digo para você, foram as orações também, irmãos, de Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, que levou o quarto homem para dentro da fornalha com eles. Eu quero dizer para você o seguinte, irmãos, as coisas podem começar a mudar em sua vida a partir de hoje, porque orar é cooperar com o Senhor. E eu quero dizer para vocês, Igreja Batista Viva, que nós precisamos de nos posicionarmos. Cuidado com o orgulho. Você não é nada. Cuidado com o seu orgulho. Você está aqui por causa de Deus. O diabo não faz mais coisas com você por causa de Deus. E eu quero que você entenda que a sua posição vai fazer você vencer as guerras. Mas eu tenho que tomar cuidado para que eu não dê lugar ao diabo na minha vida. Não dê lugar ao diabo na minha família. Não dê lugar ao diabo no emprego onde eu estou. Porque eu estava dizendo hoje pela manhã, às vezes lá no seu emprego, lá onde você trabalha, está tudo caminhando bem. Mas o diabo coloca uma pessoa dentro daquele lugar para tirar a sua paz. Um demônio dentro ali para tirar a sua paz. E você tem que ir para o joelho e orar para que Deus possa livrar você dessa situação. O que nós precisamos de fazer é pensar antes de falar. O que nós precisamos de fazer é não deixar que o diabo nos use para trazer confusão, para trazer rebelião. Às vezes está acontecendo dentro da sua casa. Essa guerra que está acontecendo dentro da sua casa é porque às vezes você está dando permissão ao diabo de usar você. Esta guerra que está acontecendo talvez dentro do seu emprego é porque talvez pessoas, ou você mesmo, esteja dando lugar ao diabo para poder
usar você para trazer rebelião, confusão dentro do seu serviço. Quero falar para você uma coisa muito importante. Nós temos que tomar atitude. A atitude, porque às vezes nós não tomamos atitude. A gente fica sempre aguardando que algo aconteça. Tome atitude. Tome atitude. Diga assim: eu vou mudar a partir de hoje. Eu não vou deixar o diabo usar minha boca. Eu não vou deixar que pensamentos ruins entrem na minha vida. Eu não vou trazer confusão dentro da minha casa. Eu não vou trazer confusão dentro da minha igreja. Isso, irmãos, preste atenção. Porque o apóstolo Paulo está dizendo: não deis lugar ao diabo. E se você está dando lugar ao diabo, quero dizer para você, a sua vida para. As coisas não andam. E onde tem confusão, onde tem rebelião, Deus não age. Nós precisamos de aprender a confiar em Deus. Dizemos: Senhor, eu não sei o que fazer, mas tem uma coisa, eu tenho a certeza que quando eu começar a orar, o Senhor vai começar a agir. O diabo, irmãos, ele só respeita quem tem intimidade com Deus. O diabo não respeita uma pessoa que não ora. Não adianta você vir todo domingo aqui, ou na quarta-feira, e você continuar deixando o diabo usar a sua vida. O irmão que está do seu lado é o seu próximo. O seu próximo é aquele que está perto de você. Ele precisa de você. Seu pastor está aqui. Eu sofro quando você não rompe na sua vida. Eu sofro quando você, infelizmente, está caindo. Eu sofro quando eu vejo que o inimigo está afastando você da presença de Deus. Agora, se você quer romper, não deixe o diabo te usar. Eu estou sendo sincero, irmãos. Não deixe o diabo te usar. Usar sua boca, usar seu pensamento, fofocas, maledicência, trazendo confusão dentro da sua casa, trazendo confusão dentro da igreja. Se nós queremos avivamento, irmãos, o avivamento só vem quando nós não damos lugar para o diabo. O avivamento virá quando nós dissermos: diabo, aqui nós não queremos você. Não adianta você tentar me influenciar minha mente. Não adianta você tentar querer me derrubar, porque eu não quero. Eu quero que a minha mente, nela somente Deus mande. Amém, queridos? Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Eu não vou nem pedir você para vir na frente, mas eu quero que você pare. Quantas vezes você tem sido usada, mulher, dentro da sua casa, trazendo confusão dentro da sua casa por coisas bobas, briga dentro da sua casa por coisas bobas. Marido, quantas confusões você tem arrumado dentro da sua casa por coisas bobas também. Às vezes dentro da igreja, você não faz mais nada. Por quê? Porque o diabo, ele colocou coisas na sua mente, e você não louva mais, você não faz mais nada na casa do Pai. Mas em nome de Jesus, eu quero que você peça perdão a Deus agora. E diga assim: Senhor, quantas vezes eu dei lugar ao diabo na minha vida? Quantas vezes eu permiti que o diabo usasse a minha boca? Quantas vezes eu falei mal das coisas da igreja? Quantas vezes eu falei mal do meu pastor? Quantas vezes eu falei mal do João? Quantas vezes eu falei mal do Milton? Quantas vezes eu falei mal da minha liderança? Quantas vezes eu falei mal do pessoal do Pão e Vida? Quantas vezes eu falei mal do louvor? Esse som está alto demais. Quantas vezes eu falei mal das coisas da igreja? Quantas vezes eu falei mal do meu líder? Tentei disseminar confusão, e assim que o diabo faz, argumentos. Volto a dizer, irmãos, toda rebelião tem uma causa nobre. Toda rebelião tem uma causa nobre. Isso aqui não está certo, vamos resolver isso aqui. Meu querido, não deis lugar ao diabo. O Senhor, Ele quer nesta noite
mudar a minha vida e a sua vida, porque eu não sou melhor do que você. Esse que está falando com você também, já dei muitas vezes lugar ao diabo. Eu quero, em nome de Jesus, que eu e você, nós, não permitamos mais que o diabo nos use para trazer confusão dentro da nossa casa, para trazer confusão com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque o diabo anda em derredor, bramando como leão. Ele não é leão, ele é um gatinho, porque o leão que nós temos é o leão da tribo de Judá. Mas ele quer se parecer com ele. Mas em nome de Jesus, nesta noite, você não vai dar mais lugar ao diabo na sua vida. Essas confusões que estão acontecendo na sua casa, você não vai dar mais lugar ao diabo. Você não vai ficar mais usando essas palavras. Você não vai ficar mais gritando, exigindo seus direitos. Porque quem sabe do seu direito é Deus. Porque se Deus não estiver com você, o inimigo te engole vivo. Amém? Pai, o Senhor é soberano. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite. Esta palavra, Pai, é uma palavra dura, mas é uma palavra, Pai, que é necessária. Porque quantas vezes nós permitimos que o diabo nos use? Ficamos criticando pessoas, ficamos falando mal das pessoas, quando na verdade, Pai, nós deveríamos procurar entender o que está acontecendo. Deveríamos ajudar a pessoa que está passando por uma luta, por uma aflição. Às vezes, Pai, a pessoa vem para a igreja, mas está sofrendo, Pai, uma luta na sua casa, com seu marido, com seu filho, uma luta com doença. Mas nesta noite nós queremos pedir ao Senhor, para que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, para que nós vençamos ao inimigo de nossas vidas. Que nós não sejamos como Pedro, não deixemos, Pai, que o diabo use a nossa boca para falar coisas que não convêm. Nós queremos ser usados pelo Senhor, a nossa boca, Pai, quando nós cantarmos, eu quero conhecer Jesus, é de verdade. Nós não queremos que a mesma boca que canta, eu quero conhecer Jesus, é capaz de cantar uma música mundana, uma música que não louva, que não glorifica o Teu nome, que não adora o Teu nome. Eu não quero emprestar o meu ouvido para ouvir músicas do mundo, Pai. Eu não quero emprestar o meu ouvido para ouvir fofoca, maledicência. Eu não quero emprestar o meu ouvido, Pai, para ouvir coisas que não agradam a Ti. Senhor, em nome de Jesus, purifica a Tua igreja. Senhor, derrame, Pai, nesta noite, Pai. Derrame nesta noite sobre a nossa igreja, Pai, um bálsamo, uma unção, Pai. Uma unção que venha mudar as nossas vidas, Pai. Porque a Tua palavra diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que salgar onde nós estivermos. Nós temos que iluminar onde nós estivermos. Não é, Pai? Às vezes não somos sal dentro da nossa casa. Não somos luz dentro da nossa casa. É só confusão, é só briga, é só intriga. Dentro da igreja, é só criticando, nada de elogio. Parece, Pai, que nós estamos sempre com a razão. Isso é satanismo, Pai. É o diabo colocando coisas na nossa mente, tentando nos tirar do Teu propósito, do centro da Tua vontade. Mas nesta noite, Pai, nós queremos colocar nossas vidas diante do Teu altar, pedir perdão ao Senhor por tantas vezes que nós permitimos que o diabo nos usasse, Pai. A nossa boca foi usada muitas e muitas vezes. Nós pedimos perdão ao Senhor. A Tua palavra nos diz, presta atenção, igreja, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que a partir de hoje, não dando lugar ao diabo, a sua vida vai andar, você vai ser próspero, porque você não vai ficar dando lugar ao diabo. A sua família, você vai ver os seus filhos voltando, seu casamento restaurado, você vai ver a paz do Senhor na sua casa, você vai ver a presença maravilhosa do Senhor na igreja, você vai ver Deus curando, você vai ver Deus libertando, Deus salvando, milagres acontecendo. Por quê? Porque a igreja que não dá lugar ao diabo é uma igreja que vai dar lugar para Deus.
E quem dá lugar para Deus, vê maravilhas, sinais e maravilhas acontecendo. Porque onde há competição, onde há rebelião, onde há anarquia, ela está funcionando, acontece. Onde há divisão, Deus se afasta. Mas nesta noite, Pai, em nome de Jesus, nós, ó Deus, pedimos perdão a Ti por divisão, pedimos perdão a Ti por competição, pedimos perdão a Ti, ó Deus, por anarquia, pedimos perdão a Ti por darmos a nossa mente, nossos ouvidos, a nossa boca, para que o diabo usasse estes sentidos. Nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha usar agora, Pai, a nossa mente, nossos ouvidos estejam abertos para ouvirmos a Tua voz, Pai, para entendermos o que o Senhor quer de cada um de nós, que a nossa boca só pronuncie a Ti louvor, louvores que engrandeçam ao Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém, Pai. Eu não sei se dá para Jaque, o pessoal, tem aquela música, sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca secam. Lembra não? Vai me deixar na mão, Marcela? Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não? Deu não? Vai ficar me devendo hoje? Lembra dela? Não? Ué, gente, a gente canta muito essa música aqui, ó. Vê se acha aí, ô Natália. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca secarão. Senta aí, irmãos. Vai sair, vai sair. Lembra dela não, João? O João lembra lá. Essa música é cantada aqui, gente. Só que o Marcelo daqui a pouco vai ver ali, ó. Olha lá, diz que não sabe. Vai aparecer daqui a pouco. Amém? Nós temos um tempinho aqui, irmãos. Amém? Eu quero que vocês cantem essas músicas, que vocês sintam essa música que ela vai mostrar para você que há um manancial em você, cujas águas nunca secarão, nunca vai secar, nunca vai secar. Por quê? Porque Deus é quem tem esse manancial para você. Já achou, Jaque? Lá. Olha lá, ó. Nunca ouviu essa música, Marcelo? Eita! O André canta muito ela aqui. O André canta muito aqui. Então fica me devendo. Dá para tirar hein? Você canta ela sem... Você também canta, não canta? Já cantou essa música, você? Já cantou, a Jaque já cantou. Eu não estou ruim de cabeça não, Pode tirar na capela mesmo. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Eu acho que muita gente aqui lembra dela também. Aquela ali, ó. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca secarão. Amém? Não disse que tinha? Amém. Obrigado, irmãos. Tenha uma semana abençoada e
nós estaremos aqui domingo que vem, é a cantata de Natal. Convidem amigos, pessoas para virem para o grande culto. Quarta-feira, nós temos o culto pastoral. Quinta-feira não tem mais não, né? Academy não, né? Nem me viu. Amém? Vão na paz, Deus abençoe vocês. Amém.